Bem-vinda ao Elas Inspiração. Eu, Yara Landucci, tenho um prazer muito grande de estar aqui com vocês em mais um programa inédito do Elas Inspiração, trazendo sempre histórias inspiradoras para inspirar você. E hoje a nossa convidada é muito especial, porque ela vai falar dos cuidados da beleza feminina. Isso para nós é muito gratificante e muito importante. Mas nós temos aqui que falar um pouquinho ainda sobre o Elas Inspiração. O Elas, na verdade, ele tem o Elas, que sou eu, a pessoa que está sendo entrevistada, e você também, mas ele está alicerçado no E do empreendedorismo, no L de liberdade, no A de autenticidade e no S de superação. É esse o nosso grande propósito, buscar através do Elas histórias inspiradoras para inspirar você. Bom, vamos lá, eu tenho certeza que hoje é um dia muito especial, é um dia onde nós vamos falar de negócios, mas vamos falar de coisas que inspiram também, né? E como a gente está sempre buscando inspiração e mulheres inspiradoras, eu quero dar uma dica para vocês. Você que está nos assistindo, se inscreva agora no Instagram, Elas Inspiração Oficial, para que você possa acompanhar todos os nossos informes, os nossos programas, as nossas dicas. Mas também eu quero que você esteja lá, se inscreva no nosso canal do YouTube Elas Inspiração. E acompanhe a gente, acompanhe as histórias, porque são histórias de mulheres vencedoras, mulheres protagonistas da sua história profissional. E isso é um despertar do que é possível fazer com o empreendedorismo feminino, tá? Bom, mas hoje é um dia muito especial para mim, ó. O coração está batendo, vocês já devem estar percebendo que eu estou de forma diferente hoje aqui, porque hoje eu tenho aqui uma novidade fantástica para vocês. Clube Elas Inspiração. Clube Elas Inspiração. Ai, meu Deus, eu estou vendo o Clube Elas Inspiração, estou vendo meu produtor me abanando lá de trás, corta, não pode falar, mas eu quero dizer para vocês algumas coisas. Eu não vou olhar para ele, tá? Eu só vou olhar para vocês, porque o Clube Elas Inspiração foi criado para você, mulher. Para você, mulher. Porque nesse clube, muitas coisas vão acontecer. É um clube que foi pensado há mais de 7 meses para trazer para você novidades, economia, informação, dinheiro no bolso, lógico, e muito, muito mais. Saúde. Saúde. Uma coisa que todo mundo se preocupa. Tá lá no Clube Elas. Ó, não posso falar mais nada, porque alguém tá me abanando aqui. Não. Corta. Mas aguarde, as novidades vão vir aí, por isso, mais uma vez eu reforço. Acompanhe a gente lá no Instagram, que lá vocês vão começar a ver as pinceladas do que vai acontecer no nosso Clube Elas Inspiração. Mas hoje a nossa convidada aqui especial, Rita Oliveira. Olá. Oliveira, das Oliveiras. Sim. Rita, é uma alegria, uma felicidade muito grande de trazer você aqui, porque quando eu conheci a Rita, eu vi quão diferente é o teu trabalho na área de lingerie, que é uma área tão delicada para a mulher, né? Tão delicada, tão importante e tão bonita. Mas antes da gente falar do teu negócio, né, Rita? Vamos conhecer a Rita. Os nossos ouvintes querem conhecer quem é a Rita na sua essência. Primeiro eu quero agradecer, né, pelo convite. É uma honra estar aqui com você. E vamos lá, quem sou eu? Essa é uma pergunta, né, que tem muita coisa aí. Eu sou uma mulher de 40 anos e uma história muito bonita. Eu gosto muito da minha história, né? Então eu sou filha caçula, né, com mais 2 irmãos mais velhos. Meus pais estão há 50 anos juntos, então é uma inspiração para mim também. Eu sou muito próxima da minha família e tudo mais. E o que mais que eu posso falar de mim? Dos amigos. Muitos amigos. Eu sou uma pessoa essencialmente alegre, né?
tô sempre dando risada, sempre fui assim desde pequena. Gosto de coisa divertida, eu sou muito aberta pra vida, né? Sempre fui assim, sempre fui de fazer muitas coisas ao mesmo tempo também. Tenho muitos amigos, assim, alguns amigos mais próximos, obviamente. Amigos antigos também? Muito. Eu sou aquela que eu reúno toda a minha turma da escola. Da época de escola. Todo ano eu faço meu aniversário. E aí eu comemoro e chamo todo mundo. Então todo mundo fica esperando meu aniversário para se reunir. Você falou irmãos, quantos são? 2. Você é a mais velha? Não, eu sou a mais nova. A mais nova. Uhum. E o mais velho é irmãos? Irmãos, 2 irmãos. 12 mais velhos? É. Como é que foi isso, hein? Os 2 mandavam em você não podia namorar, você não podia sair. Ah, não, que mandar em mim tá difícil, né? A caçula que mandava neles? Não, pode ser um pouco. Porque a tendência é essa, né? Imagina 2 irmãos homens. Imagina o seu primeiro namorado, como é que deve ter sido, né? Até que foi tranquilo, porque o meu irmão mais velho, ele já tinha casado, né? Porque a gente tem uma distância de 5 anos entre os 3, né? Então, o meu irmão mais velho já tinha casado e o meu irmão do meio estava morando na Califórnia, morou lá durante uns 9 anos. Então, foi bem nessa época. Então, eu sempre fui assim, livre, mais leve e solta. Muito, muito livre, assim. Meus pais também sempre tiveram uma criação, assim, comigo, bem solta também, sabe? Então, sempre me deram tudo que eu queria. Que você queria? Quase tudo, vai. Sou mimada, eu vou te falar. Você é daqui de São Paulo mesmo? Sou de São Paulo. Eu sei que você é uma mega trabalhadora, uma mega guerreira. Nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Mas, nas horas vagas, o que a Rita gosta de fazer? Vamos lá, hora vaga é um pouco difícil, né? Quando você tem o seu negócio. Mas o que eu amo, assim, a minha prioridade na vida é cuidar do meu lado espiritual, né? Então, eu medito muito, todo dia, assim. Eu sou muito conectada, porque, igual eu falei, eu sou super agitada, né? Então, ansiedade, né? A mil. Mas assim, não mais, né? Eu frequento uma escola de meditação e tudo mais já há mais de 12 anos, né? Então, ali eu fui aprendendo a me conectar comigo. Sim. Porque como eu sou muito expansiva, sempre fui de sair, de fazer as coisas, eu sempre fui muito pro externo, né? E aí eu aprendi a me relacionar melhor comigo. Meditando, cuidando desse lado mais espiritual te mesmo. Tirando um pouco a ansiedade, mais ou menos isso? Super. Então, assim, eu estou bem mais tranquila, bem mais focada, bem mais concentrada nas coisas. Ajuda a dar um equilíbrio, né? Total, né? Ajuda a dar um equilíbrio. Muito. Mas aí me conta uma coisa, aí no meio de tudo isso daí, irmãos fora, você aí com total liberdade com os pais, resolveu estudar moda, é isso? Foi teu primeiro foi estudar moda ou foi depois? Você fez alguma coisa antes? Então, antes eu estava na dúvida entre 2 coisas. Eu queria ser médica, né? Igualzinho. Ou estudar moda. Eu tava nesse dilema. Um dilema muito distante uma coisa da outra, né? Mas eu tava nesse dilema. E porque eu sempre fui muito... A minha família, né? O meu pai, os meus irmãos sempre foram muito voltados assim para a parte artística, né? Meu pai é diretor de projetos, então eu cresci muito dentro desse ambiente mais artístico, assim. Então eu sempre tive essa vontade de desenhar, sempre eu brincava quando era criança, eu brincava de fazer desfiles, assim, sabe? Desenhava e, nossa, enfim, sempre fui muito voltada para isso, mas eu lembro de pensar em seguir a medicina, porque eu também tenho essa questão de cuidar do outro. Isso é muito meu, assim, né? Não tinha ninguém médico na família que te inspirasse? Não, minha família não tem ninguém médico, não tem ninguém do meio da moda. Fui, assim, pioneira da minha família. E aí, eu tinha um médico, o meu ginecologista. E aí, conversando, que eu gostava muito, né, dele, a gente conversando, ele falou: ai, Rita, você não nasceu para fazer medicina. Medicina é uma coisa muito feia. Você nasceu para fazer coisas belas, sabe? Fazer coisa bonita. E aí eu
parei, aquilo lá, tanto é que eu lembro até hoje, né? Faz tempo. Aí eu parei e falei, tá, verdade. E aí foi quando eu decidi fazer moda mesmo. E aí foi logo de cara, já saí do colégio, me formei, prestei a faculdade, que na época tinha pouquíssimas opções, não é igual hoje, que tem várias, né? E aí prestei para fazer faculdade na Santa Marcelina e passei, e aí comecei esse curso de desenho de moda, né? A faculdade de desenho de moda, que na época era a melhor faculdade de moda. E aí foi muito, muito, muito legal. A família apoiou? Como é que foi essa interação, né? Eles sempre apoiaram, né? Claro que assim, né? Quando a gente estava na rodinha de amigos, dos meus pais, tal, não sei o quê, e alguém falava, os outros pais falando, meu filho tá fazendo direito, não sei o quê, e minha mãe, a minha tá fazendo moda. Tipo, você sentia uma... Baixava o tom. Moda, né? Mas sempre nunca. Eu perguntei por causa disso, né? Os pais às vezes têm um sonho, né, para os filhos de engenharia, medicina, psicologia, né? Algumas coisas assim, né? E de repente aí vem uma filha, os teus irmãos também estudaram, são formados? Sim, meu irmão, o mais velho, sempre trabalhou com meu pai na empresa da família, né, de montadora de estantes. Então ele trabalhou desde os 13 anos com meu pai. Então ele também era dessa parte artística, né? E o meu irmão, o Cristiano, que é o do meio, que foi para Califórnia, curtir a vida. Passear, ir pra praia. Ele também, ele faz sites, ele trabalha sempre com esse mundo virtual, assim, sempre trabalhou com web. A família é de criação, né? É. E a sua mãe? A minha mãe, ela trabalhou na empresa durante mais de 40 anos na parte administrativa. Só que aí tá, minha mãe é minha modelo, que depois eu vou falar disso, né? Mas a minha mãe, ela trabalhou nessa parte administrativa dentro do escritório e depois ela se aposentou um pouquinho antes da pandemia e aí ela começou a fazer o que ela mudou completamente, assim, porque ela começou a fazer algo que ela gosta muito, que é cozinhar. Ela sempre cozinhou, sempre fez de tudo, assim, né, na cozinha, e sempre foi muito elogiada, né, pela família toda. E aí ela começou a fazer isso, a cozinhar pra fora, e aí minha mãe virou outra pessoa. Ela virou quem ela realmente era sempre no fundo. foi. Sempre foi. E você precisa ver a cara dela, é outra pessoa. Eu acho bastante interessante, né? Você vê que a família toda tinha um trabalho de criação, que eu falo, Sim. Criação, porque cozinhar também é uma coisa de criação, né? Bem bacana essa tua história de vida pessoal, né? A gente gosta muito de humanizar quando eu trago aqui as entrevistadas, para mostrar esse outro lado, né? Que você é família. Hoje você mora com quem? Você mora com teus pais? Eu tô morando com eles agora. Tô morando com eles. Eu mudei pra essa casa onde a gente mora, que fica antes da pandemia até. Eu fui pra lá morar com eles. E aí, com o intuito de voltar pra São Paulo. Fica em São Roque, né? Esse condomínio que a gente mora. E aí, entrou a pandemia, fiquei lá. E eu dei graças a Deus que eu tava lá, porque... Nossa, imagina se eu tivesse realmente com tudo meu aqui, aberto minha loja aqui, teria ficado bem difícil, né? E aí eu tô lá desde então com eles, mas com a intenção ainda de voltar para São Paulo. Mas é bom, eu acho que pai e mãe você tá perto, pai, mãe, os amigos, né? Os amigos que constroem a história, por isso que eu te perguntei de amigos, porque os amigos ficam, né? A gente brinca, né? A família... você não escolhe, mas os amigos você escolhe. Sim. Então é muito bom quando você traz esses amigos lá de trás, né? Os novos são importantes também, né? Traz lá de trás, bem de trás, né? Às vezes, né? Eu tenho amigos também bem de trás. Isso é muito bacana, né? Eu acho que isso é uma referência. Você vê as pessoas que você conviveu e o que elas estão fazendo hoje, como pensavam antes, né? Muito. Então, mas é isso aí. E você transborda felicidade. Eu acho que, desde que eu te conheci, sorri para tudo, né? Mas a gente agora vai falar um pouquinho de empreendedorismo, que eu acho que aí está o grande pulo do gato da Rita. Quando eu te conheci, a tua história me impactou bastante.
E às vezes as pessoas, o nosso grande intuito é fazer com que a pessoa que está nos ouvindo, ela possa ver que é possível. Olha uma Rita, quanta gente que é ligado. Lingerie toda mulher usa, né? E toda mulher, de repente, pode ser uma Rita, por que não, né? Mas antes, Rita, você vai me dar um segundinho, que eu quero falar uma coisa que junta um pouco de consultoria, um pouco de mentoria. A YL Consultoria é uma empresa que ela tem como objetivo principal potencializar o seu negócio. Através do quê? Através da gestão de desenvolvimento de competências e do capital humano. É uma empresa que, com a sua experiência e a sua expertise, vai contribuir nos seus negócios através de um processo de venda prático e envolvente para seus colaboradores. Eu costumo dizer muito assim, pare de fazer o mesmo do mesmo. Ouse de fazer algo diferente para que seu resultado seja diferente. E a YL Consultoria contribuirá com certeza nessa evolução, não só do aprendizado das vendas, da gestão das pessoas, mas principalmente na capacitação das pessoas para aumentar o valor do seu negócio. É isso aí, né? Mas então, Rita, agora chegou a nossa hora de falar o que as pessoas querem ouvir da Rita, do empreendedorismo da Rita. E Rita, me fala uma coisa, quando foi, né, você fez moda, lógico que você já estava antenada, vou fazer alguma coisa ligada com moda, mas até aí você poderia ser uma pessoa, vou trabalhar com moda, vou trabalhar numa loja, né? Quando você começou a pensar assim, é hora de eu empreender, eu ter o meu negócio? Tá. Eu sempre fui, né? Eu sempre fui, assim, intensa nas coisas que eu faço, né? E eu saí da faculdade, fiz vários cursos, fiz curso em Milão durante a faculdade, fiz alguns cursos também em Paris, alguns cursos, assim, de moda, sempre, né? Mas eu confesso que eu saí um pouco, né, assim, da faculdade. Esse assim é insegura? Ou em dúvida? O que é o assim? O assim, ele é um pouco decepcionada com como que já funcionava naquela época a faculdade, né? Então tinha muito aquele quem indica, se eu sou de família que já trabalha com moda, eu tenho facilidades. Então já começou assim, né? Eu saí da faculdade de uma coisa que eu amo, né? Super decepcionada. Porque eu falei, caramba, será que é isso, né? Mas beleza, eu continuei fazendo o que eu amo, né? Fiz vários cursos para entender se era aquilo mesmo, né? E aí eu comecei a trabalhar em outras empresas, né? E tudo mais, sempre com essa parte de criação, que é o meu... Tua expertise é a criação. Sim. Bastante, né, com a parte gráfica também. Então, trabalhei também em indústria têxtil, fazendo estampas, né, cuidando de todo o book de tendências e tudo mais. E aí, mas eu percebi o quê? Que toda vez que eu estava trabalhando numa empresa, quando eu via, eu estava fazendo mais coisa do que era, entendeu? Do que foi contratado. Exato, né? Multitarefas. Multitarefas, exato, né? Eu agitadinha. Aí, quando eu via querendo ajudar, então, quando eu via, eu ia pegando funções que não eram minhas, né? E aí, eu percebi, saí dessa empresa, fui para uma outra empresa, e aí eu percebi isso mais forte ainda. E essa empresa era uma empresa pequena, essa última que eu trabalhei. Era uma empresa pequena, mas ela fazia de tudo, assim, fazia, inclusive, toda a linha de gifts da Trousseau, né, fazia acessórios e tudo mais. E dentro dessa empresa pequena, quando eu vi que eu estava tomando um monte de funções que eu ia fazendo, eu meio que aprendi a fazer tudo de uma empresa. Porque era uma empresa pequena, então foi bom, né? Foi ótimo, né? Eu comecei a fazer um monte de coisa de tudo. Quando eu vi, estava fazendo quase tudo da empresa. E aí, foi quando me deu esse estalo, que eu falei, eita, então, né? Eu não consigo ficar muito tempo, assim, fazendo a mesma coisa, né? Eu tenho isso também.
Mesmo do mesmo, né? Eu não consigo. A monotonia, sabe? A rotina muito assim, pra mim é muito complicado. Eu gosto de fazer coisas diferentes, divertidas. Criação. Voltamos sempre na mesma palavra lá. Exato. Aí eu falei, acho que agora é hora, né, de eu fazer pra mim. E foi quando eu comecei a pensar toda na minha empresa. E aí, então, veja bem, a gente pega alguns detalhes aí que é importante as pessoas ouvirem isso de você. Que você está dentro do intraempreendedorismo, se você está no segmento que você gosta, seja esperto, seja atento, faça o seu melhor. Eu falo muito sempre. isso. Porque isso pode servir, como serviu para você, como um aprendizado para você ter o clique e falar, eu estou pronta para começar o meu negócio. Podia não estar 100% pronta. Nunca, né? Nunca você vai estar, nunca vai estar. Mas você se sentiu segura, porque você, na multitarefas, trabalhou aqui, trabalhou lá. Aí você começou, eu acredito que deve ter sido assim. Olha, eu posso fazer isso para mim. Eu posso construir a minha marca. Aí, além de toda essa multitarefa, de todo o teu aprendizado lá, porque você aprendeu o quê? Os processos, que eu falo assim, os processos, né, que às vezes a pessoa fala, eu quero ter sucesso. O sucesso, ele está linkado no processo bem feito. Então, você tem que ter um processo. Não pode ter, o sonho é importante? É, mas o processo é importantíssimo. E aí, eu acredito que você deve também ter pesquisado, vasculhado, sei lá que nome eu vou dar, para se inspirar em alguém. Teve isso ou não? Teve primeiro, antes disso, teve o quê? Deixa eu pensar o que eu gosto de fazer. Lingerie. Você voltou para você mesmo. Voltei para mim. Falei, o que eu gosto? Sempre gostei. Lingerie. Sempre gostei, né? E aí eu falei, acho que vai ser isso, né? Então, aí eu comecei a olhar como que estava o cenário, quem eram as empresas, quais eram e tudo mais. Só que eu tinha uma questão, que era a dificuldade, que aí isso que motivou o meu negócio, né? A dificuldade que eu tinha de usar um sutiã ou uma calcinha que ficasse confortável aqui no Brasil. Porque assim, eu ainda tinha facilidade de poder viajar e comprar fora e aí ter o meu tamanho. Só que assim, eu moro no Brasil, eu sou brasileira e como é que era antes a lingerie? Não tinha nenhuma opção, como até hoje é um pouco mais fácil do que era, obviamente, mas era super difícil, né? Era aquela numeração. É a numeração padrão, que era 40, 42, 44. Isso quando era assim, quando não era só PMG e GG de sutiã, e calcinha também. E sempre voltado para um corpo menor. Eu sou uma mulher de 1,71 de altura, né? Eu sou uma mulher grande, né? Então, eu senti muita dificuldade, sabe? Aquelas calcinhas que sempre apertavam demais, sabe? Então, eu me sentia muito desconfortável. Aí eu falei, interessante. Se isso é comigo, com certeza é com mais mulheres, né? Sim. E aí, eu conheci não, né? Eu já tinha feito, igual eu falei, curso fora, né, do Brasil, fiz um curso em Paris e tudo mais, e aí eu conheci a Cadole, que é uma marca francesa, né, que desde 1889, 1800 né? e bolinha, é isso? Exato. Fazia lingerie, que antigamente não existia o prêt-à-porter, não existia o varejo, assim, para você... eu quero entrar numa loja e falo, eu quero uma calcinha, e compro uma calcinha. Antigamente, tudo era feito, né, por costureiras, né? Então, aí eu falei, é isso que eu quero fazer. Eu quero fazer uma coisa especial para a pessoa. Né? Você viu o que eu falei agora há pouco? Ouse fazer diferente para você ser diferente. Você foi buscar uma situação sua, que na realidade você foi o start, né? Eu não estou me sentindo confortável com isso. E não aceitou. E aí foi trabalhar na pesquisa e achou a Cadole. Bem bacana. E aí, super, né? E me inspirou, assim, e fala, poxa, acho que eu vou fazer vou montar um ateliê de lingerie sob medida. Foi aí que nasceu. E aí nasceu a You Couture.
nasceu Haute Couture. Falei certo? Falou certo. Certo? Haute Couture. Olha, eu já trabalhei em empresa francesa, eu sei que tem que fazer biquinhos. Haute Couture. Tem gente que fala Haute Couture, Haute mas é Couture. demais, Mas a gente é eu acho que é o brasileiro. correto, viu? Mas Haute Couture. Conta pra nós aqui, o que quer dizer isso? O que eu Esse nome aí que pensei- você escolheu. Eu sei que é difícil de pronunciar, de falar, as pessoas sempre me perguntam, mas já era para ter nascido, já nasceu como uma coisa especial, né? Então, o U, né? Que é um U, o U é de you, de você, de única. E o couture, ele é costura em francês, né? É uma costura. Então, era uma costura feita para você, especialmente para você, que é uma mulher única. Olha que lindo! Tem tudo a ver com elas, inspiração, hein? Total, né? Aqui nós estamos vendo a sintonia que a gente tem aqui. Tudo, né? Lindo, lindo nome, né? E E eu quero até que você fale um pouquinho mais disso, mas isso me faz lembrar, né? Eu também sempre fiquei atenta à beleza, que eu acho que a mulher tem que ficar ligada à beleza em tudo, né? E Luís XVI, você sabe, o start, que a gente fala muito assim, né? A França é o país da moda e da beleza. Muita coisa também já mudou, mas continua sendo. Quando você fala, ó, isso aqui foi comprado na França, foi comprado em Paris, parece que o valor sobe, né? O olho das pessoas brilham. E aonde eu sempre fui muito curiosa, né? Onde nasceu isso? No reinado de Luís XVI, ele investiu demais na moda, dinheiro na moda. E aí a França, vamos dizer, começou a partir lá, porque você falou 1800, né? Você falou? Então é isso aí. Aí você foi buscar, vamos voltar lá e te dei um break, porque eu falo, nossa, tem tudo a ver, nome francês, da moda, mas aí conta pra gente, aí nasceu o Haute Couture. Sim, aí nasceu a Haute Couture e eu tava lá com um ateliê. Então, né? Aí vem também junto com tudo isso, eu me sentindo pronta para abrir minha empresa. Só que, né, gente, inexperiente para ter uma empresa. Uma coisa é você ter vontade, outra coisa é você realmente saber, né, desde tudo ali. E apesar de eu ter feito muitos cursos, né, cursos de tudo que faria parte da minha empresa. Então, corte, eu fiz curso de corte industrial, fiz curso de modelagem industrial, fiz curso de tudo, assim, vários cursos de modelagem, de costura e tudo mais, apesar de eu ter feito moda, né, e já ter também esse conhecimento. Mas é diferente. Por quê? Porque hoje, né, depois de quanto tempo? Deixa eu ver, 2015... A gente já faz 8 anos, né? Então, depois desse tempo todo, eu percebo hoje as coisas que eu poderia ter feito melhor naquela época, né? Então, sempre será assim, viu? É, sempre. Isso é bom, né? Aí você decidiu fazer o quê? Um modelo de cada? Como é que é isso? Não, aí eu montei, comprei todas as máquinas, montei o meu ateliê. Então, eu tinha alguns tecidos, eu separei alguns tecidos, todos os aviamentos necessários para fazer uma lingerie, um sutiã, uma calcinha, enfim. E aí, eu comecei a fazer para as amigas, né? Então, vou fazer isso. Então, uma amiga aqui me pedia, eu fazia em cima dela. Mas olha, minto. Minha primeira cliente já foi um tapa na cara, porque foi um golpe. Nossa! Foi. Lembrança marcante. Foi marcante. Por quê? Porque antes de começar mesmo, eu estudei formas de fazer um sutiã que não é assim, comprei um bojo, o bojo, né, que é a copa do sutiã, comprei o ferrinho, peguei lá uma modelagem e cortei no tecido e fiz. Não é. Eu queria fazer desde, a estrutura do sutiã. De acordo com o corpo. De acordo com o corpo. Então, é modelar em cima da pessoa, né? Então, eu fazia a espuma e cortava, fazia a modelagem em cima da estrutura corporal da pessoa, do seio da pessoa e tudo mais. E aí, veio uma pessoa que era minha amiga também, colega, e ela me pediu um sutiã. Ela usava tamanho 58.
Nossa, Já gigante. foi, já falei, nossa, né? Vamos lá. Vamos fazer isso daí. E aí eu fiz para ela o sutiã. O que era? Eu tirava toda a medida da pessoa e depois ela escolhia o tecido, ela escolhia como que a cor, escolhia tudo que ela Exclusiva. queria. Exclusiva. Nossa, eu queria ter te conhecido nessa época. Ai, que maravilha. É, porque agora, gente, não Agora tem mais tempo. Tem opções que eu já fui lá ver, né? Já comprei, inclusive, sou sua cliente. Mas olha, Aí eu fui lá, fiz sutiã, porque não existia bojo desse tamanho na época. Não existia o ferrinho que vai embaixo desse tamanho na época. Então, assim, foi realmente montado pra em ela. cima do peito dela. Pra ela, no tamanho dela. E aí eu fiz. Eu demorei 1 mês pra fazer esse sutiã. Né? Porque daí eu fazia, depois fazia a prova, fazia ajuste, né? Tem tudo isso, né? Não é só pegar e, fiz e tá tudo certo, vem aqui pegar. Não é assim. E aí fiz toda a estrutura. Eis que eu não conseguia marcar com ela para entregar para ela o sutiã. E quando ela foi pegar o sutiã, ela falou para mim o quê? Yara, queria morrer. Ela, ai Rita, então, nesse meio tempo eu fiz uma dieta. Ela diminuiu 2 tamanhos do sutiã. E aí vem o aprendizado, né? Que é o quê? Vai fazer uma coisa sob medida, Rita? Pelo amor de Deus, faz com sinal, né? Faz tem que ter um valor que você vai Teu receber. primeiro perrengue. De cara eu já levei essa, né? Falei, tenho um sutiã até hoje, Yara, comigo. Tá lá, pra me lembrar que assim, gente, né? Vamos Aprender a trabalhar. Vamos aprender, né? E aí eu tenho ele lá, porque ela não quis ficar com o sutiã, porque ela já ficou grande o sutiã pra ela, e ela não me pagou. Você não teve outra cliente com essa Tive. numeração? Não. Aí até hoje, assim, de vez em quando aparece, mas assim, eu vou ficar com ele lá, né? Pra me, Boa lembrança. pra me lembrar. E, Rita, então, aí, o teu começo, pelo que eu tô entendendo, era assim, praticamente um atendimento exclusivo, personalizado. Era isso? Total. E aí você ficou Total. nisso, mesmo tendo esse primeiro perrengue com a tua primeira cliente, já foi o primeiro tranco, é nisso que eu vou seguir mesmo? Mesmo assim, você seguiu, continuou ainda fazendo sob medida? 2 anos. 2 anos, você continuou teimando. Claro, porque E aí, eu sou pessoa que desiste. E por que você resolveu mudar? Aí, depois de 2 anos, o que aconteceu? Tá, aí... Porque é assim, né? Olha os perrengues acontecendo durante. Porque assim, nada tudo é maravilhoso, né? Quem vê close não vê corre, né? Depois de pronto, tudo é bom, né? Nossa, olha lá. Tudo é né? perfeito. Mas o que eu fazia? Eu tinha clientes que, assim, eu nem não divulgava. E quando eu tava assim do lado e alguém ouvia que eu fazia lingerie sob medida, pronto. A pessoa já pulava do meu pescoço. Nossa, eu preciso fazer, porque mesmo a pessoa tendo um tamanho padrão, ela quer uma coisa exclusiva. Quem que não quer? Lógico. Né? Escolhi o tecido, tudo. Né? E aí eu fiquei 2 anos nesse caminho. Inclusive foi maravilhoso, porque eu aprendi muita coisa, inclusive toda a bagagem para eu montar aí o couture, na parte de pronta entrega mesmo, né, de varejo, a partir dessa experiência desses 2 anos, né. Mas o que aconteceu comigo? Eu fazia todas as peças, eu tinha uma pessoa que é chamada de piloteira, né, que é uma costureira que ela sabe trabalhar em várias máquinas. Por que isso é importante? Porque um sutiã, Yara, às vezes passa por 7 máquinas. Nossa! Tô aprendendo aqui. Então assim, você conseguiria fazer em 3 máquinas? Conseguiria, muito mais trabalhoso e tudo mais. Então, mas se você for fazer um sutiã mesmo, que você vê lá na loja, ele passa por 7, 8 máquinas, né? Se ele é um mais estruturado. E aí, quem que consegue mão de obra nos dias de hoje no Brasil? Uma pessoa que consiga, que tenha essa expertise de trabalhar com todas as máquinas. Fazendo lingerie, que são peças pequenas, que às vezes um tecido, se der uma escorregadinha numa fronha, numa camiseta, em alguma coisa, e você der uma comidinha de 0,5 centímetro, de 3 milímetros, tá tudo bem? Na lingerie, não.
A gente está falando de laterais, às vezes, que tem 2 centímetros. Aí você come meio centímetro, ficou 1,5. E aí? Né? Já mudou tudo. Já mudou tudo. Então, assim, dá muita... É difícil, não é fácil. Né? Então, eu tinha uma piloteira, que era uma pessoa que costurava para mim, passava por todas as máquinas e fazia o sob medida, que era uma peça especial para aquela pessoa. E estava tudo bem. Até que, né, essa minha piloteira, eu preciso ir viajar, porque minha mãe ficou doente e tal, preciso ir lá. Lá se foi a piloteira. 3 meses lá se foi a piloteira. Aí você era a piloteira. Tá? Com 30 pedidos. Ali, sozinha, tudo bem, com as máquinas e com a expertise e tudo mais, mas assim, sem piloteira. E aí eu me vi sentando lá, obviamente, né, fiz todos os pedidos e tudo mais. Quando terminou, eu falei, gente, não dá, né? Por quê? Porque, infelizmente, a gente também parte do princípio de que você tem uma marca que não é conhecida ainda. Por mais especial que seja o que você está fazendo na marca, as pessoas não dão valor. As pessoas, elas querem sempre... Eu estou falando uma coisa que é triste, mas é a realidade, né? As pessoas, infelizmente, não sei se é só no Brasil, não sei, mas querem tirar vantagem, querem ter as coisas mais baratas. Elas querem, assim, se ela puder dar uma choradinha para você diminuir aquele preço, ela vai dar. Olha, você sabe que eu vou me preocupar até mais com isso? Eu jamais imaginaria 7 máquinas para fazer um... Jamais! Então, às vezes, as pessoas, elas têm, vamos dizer, um desconhecimento. Elas não sabem. Não sabem, né? Então, é aquele olhar e parece que tudo é igual, né? E não é. E aí, você se viu lá, sozinha, não queria cair na qualidade, imagino eu. Não, imagina. Se for para fazer mais ou menos, eu nem faço, né? Você estava construindo a tua marca, já tinha 2 anos ali de estrutura de marca, então você tinha que tomar uma decisão importantíssima. O que eu faço agora? Vou continuar nesse perrengue, com a dificuldade de ter colaboradores. Financeira, né? Financeira também. Uhum. E você também ficou, acredito eu, que isso também te travou, não te deixava crescer. Porque como que eu vou crescer? Eu tenho que ter um monte de pessoas, um monte de piloteiras, um monte de costureiras ali fazendo as peças para mim para poder crescer, né? Só que eu que sempre fiz a modelagem. Então, também tem isso, né? Então, tentei, fazer várias vezes com outras pessoas. Não deu certo. Muitas pessoas, assim, que falam que são incríveis, maravilhosas, na hora do vamos ver, o que te faz? Só fica no vamos. Você paga, né? Que lá vai eu levar a chapuletada de novo, né? Você paga o negócio, o trabalho da pessoa, e aí quando chega, né? Nem 30% do que era para ser, entendeu? Eu imagino que você ali ficou numa situação de ter que tomar uma decisão. Sim. Paro, que aí é um momento, não sei se passou na tua cabeça, desisto. Parar não, parar nunca passou. Não. Continuava, eu vejo que pelo que você está falando, que você ainda tentou achar pessoas, né? Sim. Ao achar pessoas, os colaboradores, eu tenho feito algumas entrevistas e algumas pessoas que eu converso, eu vejo que sempre há dificuldade, né? Você capacitar a pessoa, e não é só capacitar, né? É você fazer com que a pessoa entenda o propósito do negócio. O teu negócio tem um propósito. Até antes, né? A pessoa, ela realmente queira fazer porque ela gosta daquilo. Porque mesmo que ela não saiba exatamente a função, se ela tem disposição de aprender, nossa, é maravilhoso. E gosta, né? E tem que gostar um pouco. Falar, eu gosto de fazer isso, interessante. Quero aprender. Porque aí fica mais fácil, né? A questão maior, eu acho que é mais essa questão das pessoas não quererem, não tem tanta vontade, quer ganhar logo, né? E não tem essa vontade de falar, não, quero fazer uma coisa diferente, eu vejo o futuro aqui, né? Por isso que as grandes indústrias estão fechando, né, no Brasil. Então, a gente vê cada vez mais a dificuldade empresas grandes enxugando, diminuindo e fechando, por conta disso, né? Falta de mão de obra. E mão de obra que eu falo qualificada e preparada e entusiasmada de fazer aquilo. Bom, mas aí eu quero saber o seguinte. Aí Dona Rita ficou na parede, né?
como dizia meu pai, com trabuco na cabeça. Trabuco, né? Aquele trabuco, aquele que quando dá o tiro, mata 10 uma vez só. Né? E aí, o que a Rita fez? Aí, óbvio que isso é uma coisa boa minha, que eu acredito que isso é importante também para qualquer negócio que você vai fazer. Você tem que ser resiliente, você tem que pensar em solucionar as coisas de outra forma, né? É muito fácil a gente desistir, né? É muitas vezes o caminho mais fácil. Mas, né? Quem que veio para fazer coisa fácil? Aí eu acho que isso é importante, sabe? Você começar a olhar e pensar, tá, não vou ficar aqui me estapeando no passado, no que tá acontecendo, o que não tá bom. Vou ver o que eu posso fazer com isso, né? O que é possível fazer. E aí eu comecei a pensar em outras formas, né? E aí eu fui vendo alguns bazares para participar de bazares. Aí foi quando eu falei, tá, interessante. Vou começar a participar. Não é bazar antigamente, não é igual hoje, que tem muitos, né? Principalmente depois da pandemia. Tinham poucos, assim, né? E aí fui participar de um bazar. Para isso, eu tinha que fazer algumas peças, uma mini coleçãozinha. Pronta entrega. Falei, vai ser isso mesmo. Vou fazer isso, porque vamos ver como é que vai ser, né? Porque rola também a insegurança, né? Sim. Você tá fazendo uma coisa diferente. Saindo do teu Você tá fazendo padrão. uma coisa que você não sabe como vai ser a aceitação, né? Por mais que eu tenha feito peças, assim, um pouco mais populares, digamos. Não populares, né? Eu sempre fiz com mais super básicas. qualidade, mas mais básicas, sim. Por mais que eu tenha feito peças mais básicas, eu já entrava com essa questão do, peraí, tudo que eu aprendi nesses 2 anos de lingerie sob medida, eu tenho que resolver aqui com essas peças que eu vou fazer, né? Umas coisas que aconteciam, assim, que eu sempre falo para as minhas clientes, que inclusive são a base para o meu negócio, né? Tamanho. Eu tenho muitos tamanhos. Eu resolvi fazer muitos tamanhos de sutiã. Quer passar para depois? Não, pode falar. Eu até anotei aqui, porque eu fiquei chocada. Essa é a palavra, chocada. Né? Quando eu comecei a conhecer um pouco você tem 20 tamanhos. De sutiã, tenho. Trabalho, justamente para você poder começar nesse bazar, você começou a ter que olhar. Essa época do bazar, eu até fiz alguns tamanhos, assim, mais de calcinha, e eu fazia tops, né, mais top, e fazia alguns tamanhos, assim, mas eu pensava no conforto, já não usava elástico nas calcinhas, né, porque uma das questões que eu percebi no sob medida é que a maior parte das clientes falam, não, eu uso P, mas eu vou comprar M porque, nossa, não aguento nada apertando. Eu quero confortável. E aí, a cliente sempre dica para você. Exato. Então, aí eu falei, eita, por que isso? Porque as pessoas, as fábricas de lingerie hoje fazem a lingerie com elásticos super apertados. Porque é mais em conta também, né? Se diminui a quantidade do insumo e usa elástico, né? E para mim, isso era muito nítido. Eu falava, nossa, eu não quero calcinha com elástico apertando. Então, vou fazer sem elástico. E pronto, acabou. Então, já comecei a fazer uma coisa assim. Já era diferente. Já trouxe o quê? Algodão também. Que eu já fazia isso no meu sob medida, né? Já trabalhava bastante com algodão. E tecidos bem confortáveis, assim. E outra coisa que eu percebi no sob medida é que cliente, por exemplo, às vezes chegava para mim, 2 clientes. Mãe e filha, inclusive. A mãe, que essa história eu conto. Ela chegou pra mim e falou que queria fazer um sutiã sob medida. O tamanho dela, ela falou, Rita, o meu tamanho é 46, né? Porque todo mundo chega toda vez, até hoje, fala pra mim, não, mas não preciso saber o tamanho. Meu tamanho é 40, eu uso 44. Eu falo, tá, mas eu posso tirar sua medida, então? Né? Porque eu faço diferente e tudo mais. E aí, por quê? Porque essa cliente falou, eu uso 46. Aí eu fui tirar a medida dela. Que tamanho que ela usava, Yara? Não sei. 52. E como é que ela punha 46? Da mesma forma que quase todas as mulheres fazem. Usando um sutiã completamente errado para o seu tamanho.
de qualquer jeito, se sente super desconfortável, machucava ela, era assim, um sutiã e o peito em volta. Inadequado. Só que olha só, com aro, com bojo. O aro é um ferro. Homens, o aro é um ferrinho que tá embaixo no sutiã e que fica cutucando. E aí você pensa numa mulher, né, que tem o seio, que é uma região extremamente sensível, com glândulas e tudo mais, que tem uma sensibilidade e facilidade de ter um câncer de mama ou qualquer nódulo, qualquer coisa, e a pessoa está usando um sutiã 4 tamanhos menor do que o dela, no meio do peito com ferro, e tá lá, feliz da vida. Tá tudo bem. E aí a gente cai no que tá acontecendo hoje, que é o quê? Sutiã, quase toda mulher que eu converso, assim, a maioria, não aguento mais usar sutiã, tô usando top de academia, porque não aguento mais. Por quê? Usa o tamanho errado. E aí você pergunta, quando que foi a última vez que você se mediu? Tirando a vez que você se mediu na minha loja. Quando que foi? Você lembra? Você tinha se medido antes daquilo? Não, se medir na sua loja. Exato. E aí você, por exemplo, no caso dessa minha cliente, ela, sei lá, 15 anos atrás, 20 anos atrás, ela usou o tamanho 46. E ela continuou usando o tamanho 46 o resto da vida. Porque ela nunca mediu. E me fala uma coisa, Rita. Aí, de novo, é uma coisa que me chamou a atenção, que eu fui lá na tua loja e vi a tabela lá que tem, mas mesmo com a tabela você mede, e ali tem vamos dizer, um explicativo, né, para a pessoa entender ali, né? Uhum. Como é que você chegou em um padrão, vamos dizer, de ter 20 tamanhos? Tá. Precisa de tudo isso mesmo? Precisaria demais, né? Jesus amado. Precisaria demais. Por quê? Porque o que acontece? Principalmente aqui no Brasil, né? A gente tem influências, né, genéticas de vários lugares do mundo, né? Uma mistura de italiano com japonês, em todo lugar, entendeu? E aí que os nossos corpos, eles são muito diferentes uns dos outros, né? Não tem um padrão. Igual, por exemplo, na China, que é todo mundo, né? Pequenininho, magrinho, não tem bunda, peitinho pequeno, tal, não sei o quê. É mais ou menos um padrãozinho ali. É fácil os tamanhos. Só que no Brasil, a gente, igual eu falei, a gente tem pessoas, às vezes, que usa 36. A mesclagem, né? E a outra pessoa que usa 58. Aí a gente tem a pessoa que é super magrinha, mas tem muito seio. Ou seja, tem as costas estreitinhas e tem muito seio. E aí, quando ela compra um sutiã que serve no seio, as costas ficam largas. E aí, o que acontece? O sutiã sobe, machuca o ombro, né? Porque ela aperta tudo, a alça, para poder segurar o seio com a alça, né? E aí, já vê um problema. Ou, às vezes, ao contrário, a pessoa tem as costas super largas e quase não tem seio, tem bem pouquinho. E aí, você compra um sutiã tamanho padrão, vamos supor que vai servir no seio dela, ou nas costas dela, porque ela vai querer que sirva, então vai servir nas costas, que é larga. E o seio vai ficar onde? Nadando num bojo vazio, entendeu? E aí vai ficar incomodando, vai ficar, você olha no aspecto na roupa, né? Na roupa, você vê que a blusa fica levantada, fica feio, né? E muda, lingerie, muda a silhueta. Sim. E eu não tô falando assim de lingerie, cinta e tudo mais, que muitas mulheres ainda usam muito, né? A lingerie normal. Do dia lingerie normal. E não só isso, o tamanho certo do sutiã muda a silhueta, às vezes diminui até 2 tamanhos de manequim visual por conta da lingerie, né? Então, olha só, o que eu vejo é assim, todo um estudo que você fez e faz, né? Então, no empreendedorismo, isso tem que ser como é que fala? Um balizador, né? Não dá para você criar, porque eu falei em 20 tamanhos, você falou que precisaria fazer mais, né? Ele tem que ser um balizador e você olhar o que está acontecendo na concorrência, no corpo das pessoas, que também as pessoas mudaram muito, teve época que a mulher era mais magra, depois a mulher ficou mais gorda, hoje ela tem mais gordinha, mas aí ela está
linkada numa academia para se aceitar no corpo. E a lingerie, não sei se eu vou te falar uma coisa, também não sei se meu público concorda comigo, mas a lingerie, ela tem muito a ver com a autoestima, né? Isso. Muito. Aí você chega no ponto que eu queria. Então, você concorda comigo? Eu concordo, não. Eu super vivo isso, né? Porque eu falei que ela molda a sua silhueta, mas mais do que a silhueta, ela consegue te manter, deixar você viver a sua essência. Eu gosto de falar isso. Por quê? Você, às vezes, você já tentou ficar até sexy, vamos supor. A pessoa, não, eu preciso de uma lingerie sexy, né? Aí a pessoa vai lá, me compra um negócio fio do não sei o quê, e bota lá, né? Fica super apertando, desconfortável e tudo mais. Aí ela se sentiu sexy por aqueles segundos, que às vezes é rápido. Mas, por exemplo, você vai... Já aconteceu comigo, várias vezes, inclusive. Não sei por quê, até hoje. Vou numa festa de casamento. Aí você vai pôr aqueles vestidos, né? Aí você coloca o quê? Um shortinho modelador que te espreme a alma. Você fala, nossa, agora aqui, ó, tô lisa, né? Tô maravilhosa. Aí você vai pra festa. Dá 3 sentadinhas, pronto, já enrola tudo aquele negócio, já começa a machucar. E não tem como você ficar feliz. Não tem. Olha, já me vi 2 vezes em festa com aqueles shorts enrolando que machuca, porque é apertado, começa a machucar e tá todo mundo se divertindo e eu pensando, meu Deus do céu, preciso tirar isso. Urgente. E tirar mesmo, entendeu? Tirar, porque eu falei, meu Deus, não dá. Como que eu vou curtir a festa? A autoestima que eu falo assim, eu tenho um olhar assim um pouco diferente, né? Às vezes as pessoas, né? A mulher tem muito disso, né? O que está usando, o modismo, se é o fio dental ou não. A autoestima, para mim, ela está bem com aquilo que ela usa, que ela tem que se sentir confortável. Sim. E quando eu falo disso, eu falo também que é uma coisa que eu vou agora te cutucar de varinha curta. Vai. Eu adoro cutucar de varinha curta. Concorrência, né? Concorrência. Hoje, em qualquer segmento, mas num segmento que você mexe com a expressão da beleza feminina, lingerie para mim é isso. Se eu for... Yara, fala uma frase aí, que eu já disse aí em vários videocasts meus, que eu sou a mulher das frases, quando eu não tenho, eu crio na hora, né? Mexe com a expressão da beleza feminina. E são peças que ficam escondidas, elas não... No íntimo, né? No íntimo. No íntimo. Você sabe, né? Que nem eu falo, você e Deus sabe o que você está vestindo, né? Aqui. E a concorrência hoje, eu vejo que é muito acirrada nessa área, porque é uma competição, né? Você acompanha isso da concorrência? Sim, claro, né? Não tem como ter uma empresa sem você se ver o que está à sua volta, né? Tudo isso muda. Mas aí... Eu vejo o quê, né? O meu diferencial da Youcouture é justamente as peças confortáveis. Porque ainda assim, no Brasil, primeiro que a gente é um país de pessoas do culto ao corpo, né? Então, assim, é sempre o externo. Como que eu quero que o outro me veja? Por isso que a gente vê pessoas comprando cinta até hoje, certo? Porque não é pra você, porque quem que quer ficar com uma cinta 3 tamanho menor na barriga, apertando? Isso não é assim, que gostosinho, que delícia, tô de cinta. Não é pra você se sentir bem, né? Não é saudável também. É pro outro. É pro outro. Então, assim, eu vejo hoje, até mesmo que a gente tem algumas empresas que fazem lingeries agora com essa variação de tamanho, né? Então, 40, 40A, 40B, 40C, que é 40, o tamanho das costas, e as taças do volume do seio é o A, B, C, D, enfim. Tem algumas marcas que fazem isso, né? Aqui no Brasil agora. Apesar que antes tinha também, só que não é divulgado, porque é uma coisa que precisa de muito estoque, e precisa da expertise da vendedora, dela pegar, saber tirar a sua medida, saber pegar um tamanho certo para você. Então, as grandes marcas já tinham isso. Só que elas nunca fizeram. Nunca. Um trabalho forte em cima disso. Nunca fizeram.
E aí vieram algumas marcas grandes que vieram fazendo isso. Só que ainda focado nesse público que é assim, eu estou usando uma lingerie que é cheia de elástico, cheia de renda, com aquele mesmo perfil que a gente sempre viu, né? E para mim, a minha proposta não é fazer lingerie feia, óbvio, né? Porque não daria, né? Fazer coisa feia não rola, né? Mas fazer uma lingerie que você esquece que você tá usando. Que você tá com ela e você não tá, assim, você vai chegar no final do dia, você não tá com a bunda marcada, cortada, virilha cortada, porque você tá usando uma calcinha que tá te apertando, você trabalha sentada. Você não chega com o ombro todo em carne viva, às vezes. Mas esse teu empreendedorismo, para mim, ele é desafiador, né? Porque, pegando aqui um pouco do que você está falando, que é até bom que as nossas ouvintes ouçam isso, né? Você tem 2 montantes aqui, olha só. Você tem um que está falando de conforto e você tem um outro que compete com você, que está falando de estética. Uhum. Lembrando que o meu não falta estética. Não, mas eu são lindas. Não, mas eu tô falando assim, a estética é aquela que você mesmo citou. Sim. Vou para um casamento, vou botar não, né? Fora, ninguém bota, externo. né? Vou colocar, né? Então, isso é uma competição. Para mim, isso é um perrengue para você também, né? De olhar aquela cliente que tá... Ela quer o conforto, mas ela quer uma visibilidade, vamos dizer assim, de ter um corpo magro, esbelto, sem barriga, né, com cintura. Então, isso aí te incomoda? Isso para você é um perrengue? É uma luta constante todo dia? Como é que você supera isso quando você chega com uma cliente e fala, ai, mas ele é confortável, você deve ter isso. Ai, mas ele não ajusta, porque ela quer os dois, ela quer o conforto, mas ela também quer algo que, sei lá, que modele um pouco mais a silhueta dela. Eu tenho algumas peças que modelam um pouco mais a silhueta. Mas você encontra Eu mostro, você encontra sim, isso? Eu mostro, mas assim, eu sou uma pessoa muito sortuda. Sou uma pessoa muito abençoada, sabe? Esses perrengues não chegam muito até mim. E eu também não me deixo... Eu não me preocupo. Se chega. Se chega, eu falo, você quer cinta? Não, eu não tenho. Mas você pode ver ali na outra loja que tem aqui também. Mas entendeu? Nesse sentido, não. Eu queria ver assim, você tenta mostrar para a pessoa esse outro lado da autoestima sim, dela estar bem, dela Todas se sentir bonita, porque... eu não sei se a mulher vai amadurecendo, ela chega uma hora que eu sou a Yara, sou assim, sabe? É o que tá bem para mim. Né? Mas também já fui dessa fase. Né? Então, todo mundo já foi. Não dá para você descartar uma fase que as pessoas realmente elas têm um entrave na cabeça entre tá bonita para os outros e tá bonita para ela. Então, mas aí que tá. Eu não me preocupo com esse público. A minha preocupação com esse público, na verdade, quando chega até mim, mostrar o melhor que é viver sem essa preocupação. Isso é a única coisa que me cabe. Agora, sim, eu não tenho como chegar para a pessoa e falar, nossa, mas você vai usar uma cinta para quê? Sabe? Veste uma coisa confortável. Porque se ela quer, e tudo bem. E aí tem inúmeras lojas que vão atender ela. Então, isso é uma coisa que eu não me preocupo. Não. Mas eu vejo assim, é um desafio, né, na valorização das pessoas, né, da mulher se enxergar, da mulher. O nosso Elas Inspiração tem muito isso, né? A gente quer mostrar, seja a sua melhor versão, então, seja ela qual for. Aí sim, isso eu trabalho o tempo todo na minha marca. De você ser você mesma, a pessoa entra na minha loja, primeiro que ela já vai, né? Muitas vezes é muito legal, até comecei um quadro no meu Insta para falar de histórias assim que acontecem comigo toda semana, de pessoas que entram e falam, nossa, eu entrei na loja por causa da energia, sabe assim, da loja, sabe? Eu vi assim, nossa, as coisas são lindas e tudo mais. Quando a pessoa já entra lá, ela já tem uma abertura, né? Então, mesmo que ela não encontre alguma coisa que ela queira, alguma coisa mais assim, eu normalmente tenho essa conversa com ela e falo, né? Mas tudo bem, né? Natural, porque, né?
É assim na vida. E aí eu falo, olha, essa não é minha proposta, tudo, né? A minha proposta, agora, se você quiser uma coisa assim, eu falo os benefícios Sim. que é você ir para viver de outra forma. Aí você falou uma coisa muito importante, né? No empreendedorismo é você saber colocar os benefícios, e aí quando você tem colaboradores, aí vem o treinamento, treinamento, a capacitação Nossa. que você precisa ter. E me fala uma coisa, Rita, feedback, né? Você deve ser uma pessoa que escuta bastante todo. Feedback. Eles são importantes para você? Eles não só são importantes, como todas as peças da minha coleção nasceram de um pedido de uma cliente. Por isso que eu dou nome nas minhas peças, da cliente que me pediu. Então, eu tenho lá sutiã Ana, eu tenho que foi um pedido de uma cliente que me pediu, que queria assim, assim, assado, que esse sutiã é um sutiã com ombreira, inclusive. E aí ela me pediu e eu fiz especial para ela e o sutiã chama Ana. Então, todas as peças nasceram de uma preocupação, de um pedido, de algo que a pessoa não encontra no mercado para ela. E aí eu fiz essa peça. Você batizou para essa pessoa, né? Entendendo que se é de uma, é de todas, né? Não é só uma pessoa, não é possível que uma pessoa só tá com essa dificuldade, né? E aí eu faço isso. O que eu vejo dessa parte de empreendedorismo, pegando do começo até onde nós chegamos agora, é que você, se me corrija se eu estiver errada, você nunca perdeu o foco, né? Você sonhou, você teve seus perrengues, né? Então, os perrengues não são pequenos, e as pessoas que vão ser empreendedoras, as nossas ouvintes que estão aqui te ouvindo, né? Que por acaso queiram criar uma marca de lingerie, porque eu falo, tem espaço para todo mundo, né? Eu falo, o bom disso é que tem espaço para todo mundo. Faça o seu diferente. Ouse fazer diferente. O seu diferente, né? Que às vezes as pessoas ficam tentando buscar, isso aqui tem, isso aqui também já tem, não vou fazer. Não, faça. Né? Eu acho que a concorrência, ela te faz crescer. Por isso que eu fiz uma pergunta para você sobre concorrência. Uhum. Eu não preciso derrubar todas as casas da minha rua para provar que a minha casa é a mais bonita. Eu tenho que me inspirar naquelas que eu falo, poxa, aquela ali tá mais bonita que a minha, ó, usou uma cor tal, não sei o quê. Né? Então, é buscar os diferenciais. Então, nessa parte tua do empreendedorismo, eu vejo uma evolução, né? Do começar jovem ainda, pensando, vou fazer 1 a 1, né? Eu acredito que nada você perdeu, porque você construiu. Você construiu. Não me arrependo de nada, assim. Então, o grande recado no empreendedorismo no teu caso, né, que serve para todos os segmentos, é mostrar para as pessoas, se você acredita, eu falo muito isso, se você acredita em você e no teu negócio, nada vai te fazer desistir. Você vai ter que fazer as famosas correções de rota, né? O sucesso está calcado nisso, correção de rota. Vou te contar uma história que foi quando eu realmente fiz essa coleção, que é hoje a minha coleção. Que eu trabalho muito nela e continuo, né, adicionando coisas. Que foi quando eu realmente montei essa coleção de algodão. Eu já tinha isso já para fazer, mas eu não tinha como... eu não tinha nada para fazer aquilo acontecer. Financeiro, eu tinha essa vontade de fazer ela, né? Apostava muito nela. E aí, em 2019, foi quando me chamaram para participar do Salão Longevidade Expo Forum, que foi a primeira feira voltada para o público 50+, no Brasil, que é feito pela Coromoda. E aí me convidaram. E eu falei, eita, tô vendo aí, eu não fazia lingerie voltada para esse público naquela época. E por incrível que pareça, na verdade, as minhas clientes do Sob Medida, a maior parte era esse público. Eu não tinha me dado conta. E aí ela me convidou, eles me convidaram, e eu falei, tá bom. E nesse ano de 2019, foi quando a gente teve uma crise financeira na minha família enorme, né? E foi quando a gente mudou para essa casa nossa, né? Nesse condomínio. E a gente ficou sem carro. Foi uma crise assim, devastadora. Sabe assim? A gente ficou sem nada. E eu, com a minha marca, falei, caramba,
E aí? Eu quero participar desse evento, que eu acho que vai ser uma coisa muito boa, tem tudo a ver, mas como? E a grana? Aí, aconteceu um monte de coisa, inclusive uma das coisas foi a gente perder o carro, né? Por inúmeras questões, né, e tudo mais. E aí, quando eu tive que vender o carro, foi daí que eu peguei toda a grana para fazer a coleção. E eu morava longe, 50 quilômetros de São Paulo, lá é super difícil acesso, e eu criei uma coleção inteira de mais de 20 e poucas peças, indo e voltando para lá e para cá sem carro, carregando. Você não sabe o que é fazer uma produção. Mas sabe o que eu quero... Com mais de quase 2.000 peças. Sabe o que eu quero colocar aí? Que é importante as pessoas ouvirem? Que hoje a gente entra lá na loja da Rita, vê a Rita... Eu acho que até quando você carregava essas peças, você devia ter um sorriso. As pessoas, às vezes, elas acham que tudo é fácil. E não é. Então, foi muito importante você colocar esses seus perrengues, você mostrar, como é que se fala? A tua visão de sempre buscar o melhor, de sempre estar trabalhando no melhor, para que as pessoas saibam que o empreendedorismo é isso. Né? Eu falo que às vezes é até uma montanha russa, né? Você está aqui, de repente, ele não é um... Você acha que tudo vai acontecer super facilitando e tal. Mas não é. Na verdade, parece um monte de coisa para te tirar do caminho. Mas, né? Rita, eu acho bem bacana, eu acho que você colocou de uma forma bem interessante para as pessoas, principalmente mostrando o foco, o crescimento que você quer, a superação, né, que é do nosso Elas ali, a tua liberdade de criação, a tua autenticidade de não sair do teu objetivo, do confortável que você falou, né? E da superação de tudo que você teve, desde lá do começo até agora, e continua, acredito, tendo que superar no dia a dia, né? Sempre. Eu acredito que foi muito bacana, mas eu vou te pedir mais um tempinho, porque agora nós vamos falar de uma outra coisa, chamada futuro, né? Futuro. Que as coisas não param aí, né? O futuro é uma coisa que ele tem que estar, não é o teu hoje. Né? Você tem que estar olhando aonde você quer chegar, aonde você quer estar amanhã. Mirando. Mas me dá um segundinho que eu quero falar agora sobre marca. Que você falou tão bonito sobre marca aqui, marca francesa, marca inspiradora, que eu vou falar também da VW Brand. Né? E uma das coisas importantes você já parou para pensar o que a sua marca reflete para as pessoas? A VW Brand é uma agência que ela trabalha no seu propósito desde a criação ali do que você está sonhando até a identidade da marca e o posicionamento dela no mercado. Ela tem um conhecimento especializado que ela faz com que se torne uma marca confiável para você investir no seu negócio e trazer um retorno financeiro de acordo com as suas expectativas. A marca que eu costumo falar é o nascimento do teu negócio. E a VW Brand, ela traz vanguarda, transformação, vivência e tecnologia para que você tenha a tua marca em destaque, criando um valor no seu negócio. Aliás, um maior valor no seu negócio. VW Brand. Eu me sinto muito confortável de falar sobre ela, porque ela é uma marca, é uma empresa, uma agência que tem ajudado muito o Elas Inspiração a fortalecer não só o propósito, mas o renascimento de uma marca que está aí para fazer acontecer. Então eu tenho aí para vocês como sugestão de uma empresa confiável, voltada a todo o grupo naquele teu propósito, né? O grupo é um grupo que ele está envolvido em entender o seu negócio para fazer dele a melhor marca. É isso. Não basta só você sonhar, né, com a marca, mas você precisa construir, né? É uma construção e reconstrução de marca que eu falo, né? Eu falo que quando você sonha alguma coisa, como você sonhou, tem todos os detalhes, né? São vários pontos, né? E se você deixar uma ponta solta, já não vai ficar legal. Mas vamos falar de futuro? Vamos falar de futuro. Como é que está o seu olhar para o futuro do seu negócio?
Dos próximos 2 anos, 3 anos, futuro próximo, né? Inspirada, né? Sempre. Eu vejo, assim, a expansão, né? Eu tô pensando na expansão da Yucultura. Então, hoje, o que eu faço? Eu tenho a minha marca online, tenho o meu site, inclusive, maravilhoso. Vamos deixar tudo registrado, né? Depois. E aí, eu tenho também, agora eu tô fisicamente num shopping na Granja Viana, em São Paulo, que é o Open Mall da Square. Então, eu fico lá de sexta, sábado e domingo, com a minha loja lá. Mas a intenção é realmente expandir, né? Então, tenho coisas muito, muito maravilhosas aí para acontecer. Vou te perguntar um negócio, quando eu falo de expansão e falo de lingerie, você já pensou? Eu sei que as pessoas pensam em lojas, em franquias, em representantes, né? Cada um dá um nome. Mas você já pensou, passou pela tua cabeça a venda direta, de você ter uma equipe de vendas, pessoas treinadas que saiam visitando, né, aquela venda personalizada? Você já pensou nisso? Olha, já pensei há um tempo atrás e faz tempo que eu não penso nisso. Mas é uma coisa interessante também. Eu tô muito aberta, né? Eu sempre sou muito aberta ao que for melhor, né? Ao novo. Vamos lá, vamos fazer acontecer. E é uma ideia interessante. Porque de tudo que você me falou, me chamou a atenção, né? Porque é uma venda personalizada. É uma venda personalizada. E eu digo assim, como a concorrência, a gente sabe que é forte, né? Você tem grandes marcas que investem em publicidade, em televisão, enfim, aí vai afora, né? E você tem um cuidado, né? Então, o futuro é e-commerce, né? Um e-commerce, hoje você também tem as mídias sociais que você pode trabalhar pensando no futuro, né? Existe vários canais, né? Vários canais. Hoje não tem aquela, vou abraçar um só, né? Só que para isso, vou fazer uma outra pergunta. Você já começou a desenhar alguma coisa, né? Porque aquilo tudo começa, eu falo, tudo começa num papel. Você não, esse negócio de... Eu sou do papel também. Eu sou dessa época. Esse negócio de, tô sonhando, tá aqui na minha cabeça. Se tá só na cabeça, você tem que, quando você começa a desenhar, né? O que eu quero? Quais são os canais que eu tenho? Quais aqueles que eu posso começar primeiro? Você já começou a ter algum desenho disso, desse teu futuro? Já, bastante. O tempo todo, né? O futuro, ele é tão rápido. Ele é tão rápido. Por isso que eu falei, o que você pensa daqui a 2, 3 anos? Há tempos atrás, a gente falava assim, o que você pensa para os 5, 10 anos? Não dá para você falar 10 anos. Né? Se você arriscar falar muito 10 anos, né, muita coisa já rolou antes. Então, eu falo muito, o futuro, ele está aqui, ele está agora. Então, o que você faz está dando certo, você já tem que estar pensando no amanhã. Mas, Rita, fala uma coisa para mim. Muita gente te ouviu, viu teus desafios, viu o teu empreendedorismo, viu os teus diferenciais, né? Porque eu acredito muito nisso. Qual é a tua pitada aí como diz o meu produtor, qual é a tua cereja do bolo? Essa é a pergunta, né? Qual é a tua cereja do bolo, Yara? Mas isso é uma pergunta boa porque te faz falar, peraí, o bolo eu tenho. Qual vai ser a minha cereja? Que é o teu grande diferencial. O que você imagina deixar para as mulheres nesse segmento feminino da beleza e da autoestima, né, para ela? O que você poderia falar para os nossos ouvintes que você quer deixar com a tua marca? Olha, a Yucultura, ela nasceu para ser primeiro, já diferente logo de cara, né? Uma coisa especial para você. Isso pensando não aquela coisa clichê, não, é para você, inspiração em você, ou alguma coisa para você. Não, eu penso na mulher, no despertar, na mulher que está despertando o olhar para si. Então, o que eu falo e continuo falando, eu quero e eu trago isso com a minha marca o tempo todo, através de algumas ferramentas aí que eu tenho, né, na minha marca, da pessoa olhar para si com mais carinho, de olhar, tirar um pouco as máscaras e o rótulo, né, e olhar para si com mais carinho.
Porque às vezes você tá com uma amiga, por exemplo, isso acontece direto na minha loja, né? Às vezes, por exemplo, eu vou vender uma calcinha, vender uma peça tal, e aí eu falo, deixa eu colocar na sacolinha, porque eu sou toda assim, né? Vamos pôr na sacolinha. Eu tenho o cheiro e o couture, por exemplo, que eu vou colocar, a pessoa, não precisa, é pra mim, eu vou colocar aqui na minha bolsa. Eu, pelo amor de Deus, se fosse para uma amiga, você ia enfiar o pacote fazer na um bolsa lacinho, dela? fazer tudo bonitinho. Não, entendeu? Então, isso daí é o que eu falo para elas, né? É o olhar, por que para você não é especial? Por que para você não vai ser um presente? Por quê? Porque quando é para o outro, você quer, você faz o melhor, né? Quando a pessoa está passando por alguma dificuldade, você não fica assim, não sabe, vai dar tudo certo. Nesse momento a pessoa esquece dela mesma. Não, e quando é pra você, você fala, nossa, não acredito que eu fiz isso. Ai, meu Deus, que idiota. Ai, que não sei o quê. Você se bota pra baixo o tempo todo, né? Isso é muito comum, né? E aí, pra mim, o couture é esse olhar, esse despertar mesmo da pessoa se olhar com mais carinho. Não só para ficar confortável, porque o conforto é você ter espaço para você olhar para você e ser você mesma sem se preocupar com qualquer coisa externa, né? Sim. A gente sempre faz para os outros, né? E mulher principalmente, faz para todo mundo, põe as outras pessoas na frente. E agora é um momento de olhar para si com mais carinho, né? Para mim isso se amar mais, né? Se amar não é tão fácil, né? Tem os perrengues do dia a dia. Você não acorda, eu me amo. Eu que sou a mais animada, não acordo todo dia falando, eu me amo, maravilhosa, né? Mas assim, a gente é uma construção de um olhar para si, de parar, às vezes, de colocar os outros na frente, ou de delegar o seu poder para outra pessoa. Por que você não pode? Não, porque se tal pessoa, se meu filho puder fazer isso, eu vou fazer. Não, sabe? É você. É você, com você mesma. O que você quer fazer, que te faz bem, que te dá prazer, que te faz ficar feliz? Vai fazer isso, sabe? Olha para você primeiro. E aí, é difícil. Olha só, o nosso grande foco é o empreendedorismo. Você sabe disso, é o empreendedorismo. É os desafios, é a mulher ser a protagonista do negócio dela, da história dela, do sonho dela. O que você poderia deixar, assim, numa frase, um recado, para as mulheres que já empreendem e às vezes vou desistir, está muito puxado para mim. Ou até para aquelas que ainda não tiraram do papel, mas que querem empreender. Qual seria o recado para os nossos ouvintes que você diria para elas agora? Qual seria o recado? Primeiro, para entrar em contato com a sua essência. Porque às vezes a gente quer fazer algo que a gente ouviu alguém falando que seria um bom negócio ou alguma coisa, mas não tem a ver com a sua essência, não tem a ver com o que você é dentro de si, que talvez não te fizesse sentir tão bem. E empreender não é fácil, não vou mentir, não é fácil. Tem zilhões de coisas difíceis para atrapalhar. Mas assim, se você não tiver essa força, esse gosto pelo que você está fazendo, pode ser a coisa mais simples. Pode ser qualquer coisa. Entendeu? Se você não tiver isso, já é difícil você gostando, né? Se você não tiver, vai ser difícil também para você. É você se conectar com você, saber o que você gosta e ir fundo. Vai ter dificuldade? Vai ter, mas passa por cima, porque quando você sabe o que você realmente quer e o que você realmente é, e o quanto você pode contribuir para as outras pessoas, porque tem sempre alguém que precisa ouvir aquilo que você tem para falar, ou que precisa daquilo que você tem para oferecer. Sempre vai ter. Com certeza, com certeza. Eu falo que você aprende com todo mundo. Às vezes até com uma pessoa que é inexperiente, ela fala alguma coisa que você fala, puxa, eu não tinha pensado nisso. Então é ter os ouvidos atentos, né? E eu poderia dizer assim, dentro de tudo que você falou, né? Olhar a essência dela e acreditar. Vá em frente. Tenho pessoas que eu convivo que falam assim, você está com medo? Vai com medo mesmo. É isso aí, vai com medo mesmo. Se você for pensar em a hora que eu me sentir mais segura, não existe. O medo do novo, eu falo assim, o que é o medo? O medo é algo novo que você não passou ainda. Isso também é legal, hein? Viver mais o desconhecido. O desconhecido. E você vai ter medo.
Ninguém vai viver o desconhecido sem passar pelo medo. O medo faz parte do desconhecido. Só que do momento que você ultrapassa essa barreira, o medo vai embora. Aí você fala, nossa, era Consegui. isso? Era isso? Era isso? E eu Nossa! fiquei pensando. Bom, Rita, quero te agradecer muito, muito, muito. Acredito que você e foi aqui para nós uma inspiração para as pessoas no empreendedorismo, num segmento que eu considero maravilhoso, que ele mexe com esse íntimo da mulher, com esse estar bonita, né? Com esse você aceitar. E aí eu quero te presentear com o nosso Elas Inspiração, feito para inspirar você, para você tomar lá seu cafezinho, seu chazinho, sua aguinha. Muito, muito, muito obrigada. E você faça bom uso. Lembre sempre desse nosso encontro. Eu sou a doida da caneca, né? Você é a doida da caneca? Amei. O que é isso, doido da caneca? Não Tipo, eu amo canecas e xícaras, eu adoro, amo. Que legal, que legal. Super, super obrigada. Mas fica aqui com a gente, porque eu ainda vou dar uns recadinhos. Inclusive, eu quero falar uma coisa agora. Acabei a entrevista com a Rita, mas não saia daí. Sabe por quê? Porque eu vou dar uns toques de referência, toques leves, aqueles toques que a Yara gosta de dar, sobre autoestima, baseado no nosso papo de hoje. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Mas agora eu quero falar de mais uma coisa chamada tecnologia. Tecnologia é uma coisa muito importante. É muito importante porque é ela que vai te ajudar a acelerar o teu trabalho. É a tecnologia que vai te ajudar a se conectar com aquilo que tem que ser conectado. E para isso, nós temos aí uma parceria do Elas Inspiração com a InitPay. E a InitPay, ela está nos apontando para um futuro muito promissor, porque ela tem nos ajudado a mostrar o amanhã. Como diz assim alguém lá da InitPay, muito especial, que faz parte aqui do Elas Inspiração também, olhar além do muro. Eu gostei dessa frase, olhar além do muro. Porque a InitPay, ela consegue trazer uma tecnologia ágil e rápida, com benefícios que vão incrementar o seu negócio e que vão acelerar o seu negócio e que vão potencializar o seu negócio. E outra coisa que eu gosto de falar, que me faz muito bem, vão dar valor ao seu negócio. O valor, às vezes as pessoas olham o preço e o valor, mas a InitPay, ela te traz tecnologia com valor. Por isso, mais uma vez, eu falo, voe junto com a InitPay, porque ela vai fazer você fazer do seu negócio algo diferenciado perante um público tão concorrido. Mas eu queria falar um pouquinho com vocês. Eu gosto de sempre no final, eu trabalho muito com o texto que eu vou, ou melhor, com a entrevista que eu vou tá falando. E eu sabia, tinha certeza absoluta e tenho certeza absoluta que a autoestima é um ponto importante, porque ela faz parte tanto do bem-estar emocional da pessoa como do mental. Olha só o que eu estou falando, do emocional e do mental. E hoje, no tema de autoestima, eu poderia falar um monte de coisa aqui para vocês, mas eu separei aqui 3 pontos importantes, que também foram citados aqui nessa nossa entrevista. O primeiro deles é o autoconhecimento. Né? Foi falado aqui na sua essência, se conheça, se valorize, conheça seus pontos fortes, os seus pontos fracos, não tenha medo de ser você, seja você. Então esse autoconhecimento, essa essência que tanto a gente fala, é um dos primeiros passos para você caminhar e ter uma autoestima saudável. Se aceitar, esse é o ponto importante, que é o segundo ponto que eu falo, que é a aceitação. As pessoas, às vezes, a mulher passa muito por isso, né? Essa preocupação de como é que o outro está te olhando, como é que o outro está te vendo. Não, é como você está te vendo. Você, foi dito aqui, é um ser único. É um ser único. Então, você tem que estar bem e melhorar aquilo que está dentro de você, né? Eu coloquei, inclusive, aqui, a se aceitar com todas as suas imperfeições. Difícil isso, né? Já passei por isso também. Hoje, supero. Por quê? É meu. Sou eu. Ninguém é igual a mim. Então, a aceitação é um passo muito importante para você na tua autoestima, para você estar bem com você mesmo. A outra coisa que eu queria colocar, que eu coloquei somente 3 pontos aqui, são metas tangíveis e suas conquistas. O que é isso? Né? Aí eu estou falando um pouquinho de negócios.
não fique só olhando para o outro. Olhe sim para a concorrência, para o que está acontecendo. Mas você que é uma mulher empreendedora, olhe para o seu negócio. Faça um projeto para você factível. Porque se você quer avançar muito além, né, você tem que ir degrau muito além, você vai se frustrar. Sabe o que vai acontecer com isso? A tua autoestima vai entrar em choque. Né? Então aqui eu cito novamente o autoconhecimento, a aceitação de quem você é, a tua essência e a definição de metas e suas conquistas. E eu posso dizer para você que a autoestima é um processo contínuo. Ela não é que tá bom, eu vou fazer isso, a Yara deu esse recadinho e tá tudo bem, tá tudo certo. Não é assim que acontece. A autoestima é um trabalho diário, de você se olhar, estar bem com você mesma. Esse é o meu maior recado. Se olhe, esqueça os outros, olhe você, eu estou bem comigo mesmo? Vai, toque em frente. Se valorize mais. Né? Um dos recados que foi dado aqui é em relação ao seu eu. O seu eu tem que tocar muito mais forte que qualquer outro ponto. Bom, e aí nós falamos muito, e eu tenho isso dentro da Wellness Inspiração, que é o sucesso. Né? O sucesso é o ponto, aonde todo mundo quer buscar o sucesso, quer caminhar através de um caminho, né, que te chegue no sucesso. E o sucesso é um trabalho diário. São correções de rota, você estar aberta para o novo, é você saber a hora que você tem que fazer uma viradinha e depois entrar de novo no caminho. Então, o sucesso, e quando você chegar nele, eu posso dizer para você, você vai falar assim, não, eu quero mais, eu quero mais. Né? Isso não é uma ambição negativa, não é uma ambição negativa. A ambição negativa é quando você está olhando do outro que quer alguma coisa do outro. Quando é o teu negócio, saiba que o sucesso ele é construído diariamente, com correção de rota, com você olhar para si próprio, com você olhar a concorrência, o que está fazendo, acreditar no seu projeto e ir sempre em frente. Olhe o teu amanhã, olhe o teu amanhã. Não desista, não desista, persista. Essa é a palavra, persista. E nós do Wellness Inspiração estamos aqui para quê? Para ajudar você, para motivar você, para inspirar você com as histórias que nós trazemos aqui e com esse espacinho pequeno que eu tenho de trazer algumas dicas para mostrar é possível, vá em frente, você vai chegar onde você quer. Esse é o Wellness Inspiração. Trazer de você aquilo que é a tua melhor versão, o teu protagonismo como mulher, o teu protagonismo na tua história. Por isso, eu quero dizer para você que você superar os teus desafios já é o primeiro passo para o sucesso. Então, o desafio, quando você fala, já estou no meu primeiro passo para o sucesso que eu estou superando. E aí, eu queria agora, nesses nossos momentos finais, agradecer vocês, nossos ouvintes, todas vocês, mais uma vez aos nossos grandes parceiros, a YL Consultoria, a VW Brand e a InitPay. Agradeço do fundo do coração, agradeço as pessoas que estão se predispondo a vir aqui contar a sua história de vida e de empreendedorismo. Você ouvinte, que às vezes eu passo da hora, aí o meu produtor dá uns cortes ali, tá passou o tempo, mas eu adoro falar. Eu sou uma pessoa que gosto muito de falar, porque eu gosto muito de contribuir com as pessoas. Agradeço demais a tua audiência, a tua paciência comigo. E, de novo, eu quero falar assim que eu estou muito, muito feliz de ver os homens que estão nos acompanhando aqui, de ver que eles estão torcendo também por nós mulheres. Vocês não imaginam o que essa força masculina é importante, não só para a Yara, mas para todas as mulheres. O estar junto é muito importante. O endossar esse nosso trabalho, vocês homens, vocês não imaginam o peso que vocês têm. Então, sou muito, muito, muito agradecida a todos vocês. Então, homens, não tenham nenhuma vergonha. Se inscrevam lá, junto com as nossas mulheres, lá no Instagram. Quero ver um monte de homem. Aliás, quero ver uma competição. De repente, eu vou ter mais homem que mulher lá no Instagram, né? De repente, mais homem do que mulher, porque às vezes os homens mandam para mim, olha, o programa foi legal, mas eles me mandam, assim, no privado. Não! Coloque lá no Wellness Inspiração, coloque lá, dê a sua opinião. A sua opinião é importante para nós, as mulheres e os homens. Estamos juntos nesse negócio, juntos nesse projeto. Então, nos sigam lá no Instagram, Wellness Inspiração Oficial. Será um prazer imenso. E também se inscrevam no YouTube, homens e mulheres. Se inscrevam no YouTube.
toquem lá o sininho para vocês receberem as notificações. Lembrando, agora eu não vou olhar nem para o meu produtor, mas eu vou dizer, lembrando que vai sair aí novidades do Clube Elas Inspiração. E os homens também vão estar envolvidos nesse nosso Clube Elas. Então, esteja lá. Te aguardo no nosso próximo episódio inédito que vai inspirar muito, muito você. Até lá!